Fala pessoal, então aqui mais uma vez iniciamos mais uma parte do capítulo 5, continuando é, no subtítulo Jesus explica sua missão. Lembrando que essa parte Jesus estava conversando com os judeus, não é? Após a cura do paralítico do tanque de Betesda. Algumas notas eu gostaria de passar para vocês que eu esqueci de dizer no último vídeo. Era que Jesus, ele deu liberdade àquele homem daquilo que o escravizava, né? Do leito que ele carregava, porque antes era o leito que o carregava, agora ele carregava o leito. Ele não era mais escravo do seu leito. Então Jesus curou ele de um problema que o escravizava fisicamente, mas existem às vezes coisas que nos escravizam, digamos assim, espiritualmente também. Mas é isso, Jesus tem o poder para fazer isso. A religiosidade cega. Jesus é maior que o sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então aqueles judeus estavam sendo religiosos e criticando Jesus apenas porque ele fazia os milagres ao sábado. Que Jesus estava fazendo bem ao sábado e eles estavam fazendo bem durante o sábado, né? E eles criticavam Jesus mesmo assim. E o tanque de Betesda, que eu tinha esquecido de falar, lembra que ele significa casa de misericórdia, porém essa palavra vem do hebraico, né? Outra coisa, agora a gente pode entrar no próprio texto já. Agora, a partir dessa parte, eu vou ler os versículos. Eu coloquei os versículos para que a gente possa ler junto e assim eu vou explicando. Porque agora é um discurso que ele vai ter, então é bom que a gente leia o versículo. Vamos lá. Então, lembrando que esse versículo é após os judeus criticarem Jesus por ele fazer milagre ao sábado e quererem matá-lo por isso, principalmente porque Jesus, segundo ele, Jesus não só violava o sábado, mas dizia que era filho de Deus, fazendo-se igual a Deus, e eles não acreditavam que ele era o filho de Deus. Aí Jesus então falou para eles, né? Em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhante o faz. Então, aqui Jesus estava falando que, por ele ser o Filho de Deus, ele nada iria fazer que não visse o pai dele fazendo, que o pai não o mostrasse. Por isso que ele estava trabalhando ao sábado, porque lembra do que foi Jesus disse anteriormente, que é meu pai trabalha no sábado e eu também. Então, porque Jesus fala, se meu pai trabalha no sábado, eu também devo fazer, porque eu sou filho dele e devo mostrar, eu devo revelar a Deus. Então é isso. Essa parte desse versículo é tranquilo. Vamos lá. Agora versículo 20. Porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas ele mostrará, para que vos maravilheis. Então, Jesus diz, né, que o Pai ama o Filho, né? No caso, ama Jesus. Ele mostra tudo o que faz. Então, Jesus estava fazendo tudo que o Pai estava lhe mostrando. Estava revelando a Deus, porque lembra que ele foi o único que viu o Pai, então ele fazia as coisas que o Pai o mostrava. Então, e maiores obras do que estas ele mostrará, para que vos maravilheis. Ele estava dizendo que não só isso, eles iriam ver, Jesus ia fazer coisas muito maiores, porque o Pai iria lhe mostrar coisas muito maiores, para que eles se maravilhassem com as obras de Deus, porque Deus fazia as obras através de Jesus. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, essa parte aqui é importante você prestar atenção nessas palavras, né? Que o Pai ressuscita e vivifica, assim como o Filho vivifica, né? Aquele a quem quer. Porque Deus, como Jesus estava falando, Jesus fazia isso, vivificava aqueles a quem quer, porque o Pai o mostrava. Versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Então, essa parte que está dizendo que Deus passou não mais a julgar os homens, porque vocês se lembram que a gente viu no início do Evangelho de João, né, que
é, aquele que crê no Filho, ele não será julgado, mas todo aquele que não crê já está julgado, porque todos nós estamos condenados ao pecado, porém, crer, crer em Jesus nos justifica. A morte de Jesus nos justificou. Então é isso que eu estava falando, porque a condenação, no caso, a justificação, o julgamento é em Jesus. E isso também é relacionado ao juízo final, né? Que o julgamento que Jesus vai fazer no juízo final, porque ele que é o juiz, porque quem crê nele é o que diferencia, né? Do ser salvo ou não. Lembrando do significado verdadeiro de crer, não só de acreditar. A fim, o versículo 23 agora. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, aqui no versículo 23, ele explica o motivo também do Pai confiar todo o julgamento a Jesus. Qual é o motivo? Qual foi a finalidade, né? Ele confiou todo o julgamento a Jesus para que todos honrem o Filho da mesma forma como honram o Pai. Então, esse é o motivo de confiar o julgamento a Jesus. Então, quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Porque, lembrando que aquele que crê nas palavras de Jesus testifica que Deus é verdadeiro. Versículo 24, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, ouvir a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, porque se Cristo faz o que o Pai fala e o mostra, então a palavra de Cristo é a palavra de Deus, e crê naquele que me enviou, como consequência, né, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Acredito que eu não tenho muito o que explicar sobre essa parte. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, aqui estava dizendo sobre obedecer, né? Porque quem ouve, aqui pode ser tanto de forma física quanto de forma espiritual, mas vamos contentar na parte espiritual por enquanto. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvem viverão. Então, tipo, esse ouvir é ouvir de obedecer. Você não é só ouvir e escutar, mas ouvir e obedecer. Então, quem ouve a voz do Filho de Deus terá a vida eterna, porque viverão. E essa, de certa forma, seria uma profecia, porque você pode pensar naqueles, por exemplo, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, foi assim, ele chamou e Lázaro estava morto, ouviu e entrou e voltou à vida. A ressurreição dos santos quando Jesus morreu também, de certa forma também é espiritual, quando aquele que ouve, nós estamos mortos no pecado, mas quando ouvimos a voz do Filho, nós vivemos espiritualmente, nascemos espiritualmente. Então pode ter esse sentido também. Então, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Lembrando que lá no início de João, né, fala que a vida estava nele e ele era a luz dos homens. Então, assim como o Pai tem a vida, né, ele concedeu a vida a seu Filho. Então, versículo 27 diz: Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. A gente já falou sobre a parte do julgamento, nada demais nesse versículo, porque a gente já falou sobre isso. Versículo 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão, e a sua... todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Assim como eu tinha falado, como Lázaro, como a ressurreição espiritual, né? Como a ressurreição dos santos na morte de Jesus, ou do próprio juízo final. Quando todos vão ser ressuscitados, os santos vão ter o corpo glorificado, né? Para o juízo final. Então, versículo
29 diz: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, esse versículo eu acho aqui muito importante, que fala que todos que ouvirem a sua voz, no caso, vão sair, né, do túmulo. Todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. E então eles sairão, né, vão voltar à vida, e os que tiverem feito bem vão sair para a ressurreição da vida, ou seja, para a vida eterna, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, ou seja, para a morte eterna. Então, essa parte é importante: ressurreição da vida e ressurreição do juízo, dependendo se você fez o bem ou se você praticou o mal. Versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então aqui Jesus disse que o seu julgamento é justo. Por quê? Porque da forma como ele ouve, ele julga. Porque ele não julga de acordo com a sua vontade. Ele julga de acordo com a vontade de Deus. Então o julgamento dele é justo porque ele julga como ele ouve do Pai. Então ele julga segundo a vontade de Deus, não segundo a sua própria vontade. Então, por isso, seu julgamento é justo. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Então, por quê? Porque para Jesus ser o Messias testificaria a respeito de Deus. O Messias deveria revelar a Deus. Porque se ele falasse a respeito dele mesmo, ele estaria fazendo igual as outras pessoas, não estaria falando de Deus, sendo que o propósito principal de Jesus era salvar, né, a humanidade. Mas para salvar a humanidade você precisa fazer as pessoas se arrependerem dos seus pecados falando de Deus, para que as pessoas se reconciliem de Deus. Então Jesus veio para testemunhar e revelar a Deus. E o próprio Pai era quem testemunhava dele. Então Jesus veio para testemunhar e testificar do Pai. Aí João ainda fala, no caso Jesus ainda fala assim: outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Quem é esse? João Batista, né? Mandastes mensageiros a João. Lembra no início do livro, quando eles enviaram aqueles mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade, que no caso falou de Cristo verdadeiramente. Eu, porém, não aceito o humano testemunho. Vós, entretanto, estas coisas. Vos digo, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Então, Jesus aqui estava falando que ele não aceita no caso, a aprovação humana não é o mais importante. Porque. Não, desculpa. Não tem a ver com a aprovação. No caso, esse eu, porém, não aceito o humano testemunho, o sentido é que o testemunho, não sei se vocês se lembram, mas aquela parte que dizia que quem é da terra fala de coisas terrenas, mas quem vem do alto fala das coisas celestes. Então, João, apesar de testemunhar a respeito de Jesus, ele não tinha um perfeito testemunho. Ele tinha um testemunho verdadeiro porque testemunhava de Cristo. Porém, o testemunho de Cristo era bem maior que o de João. João, né, Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Então, isso aqui é importante, né? Que João Batista era a lâmpada que ardia e alumiava, no caso era a luz. E vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, como eu tinha falado. O testemunho de Jesus é maior do que o de João. Por quê? Porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Porque, como eu estava falando, porque quem é terreno fala de coisas terrenas e quem é do alto testemunha das coisas celestes. E as obras que Jesus estava fazendo, por que o testemunho de Jesus era maior? Porque ele testemunhava com as obras dele também, porque as obras que o Pai o confiava para que ele as realizasse. E essas obras cumpriam as escrituras de Deus.
de que ele era o Messias. Então, por isso que ele fala que as obras que ele fazia testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Por isso o testemunho de Jesus era maior. Então, o versículo 37 diz: O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então, Deus também testemunhava de Jesus. Jesus diz que jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Porque ninguém tinha visto a forma de Deus, ninguém ouviu a voz de Deus, como falou, verdadeira. Porque todos os contatos que Deus teve, teve com os homens foi uma forma que os homens pudessem suportar. Porque se ele se apresentasse em sua verdadeira forma, o homem não aguentaria a glória de Deus. Então, como ele falou, ninguém viu a sua forma, apenas Cristo, né, que desceu dos céus, que o viu de verdade, né, e tinha intimidade para revelar o Pai. E por isso ele fazia o que o Pai o mostrava e revelava, como a gente já viu antes. No versículo 38, diz que também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então aqui Jesus critica porque ele falou que Deus, no versículo 37, ele fala que Deus dava testemunho dele porque apesar das pessoas não escutarem sua voz nem terem visto a sua forma, Deus testemunhava dele nas escrituras, lembrando que as escrituras, a palavra de Deus é Jesus. Ou seja, as pessoas, apesar de lerem as escrituras, não a conheciam. Então é isso que falou que também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a que ele enviou. Não creem na verdadeira palavra de Deus. Porque se eles, como Jesus disse, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, eles julgavam que a palavra de Deus era a palavra de vida eterna, mas elas testemunhavam a respeito de Jesus e eles não acreditavam. E o versículo 40 diz: Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Exatamente, isso que Jesus estava criticando, que eles não conheciam a palavra de Deus de verdade. Versículo 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. A aprovação da carne para Jesus não importava, mas sim a aprovação espiritual e a aprovação de Deus. Porque Jesus disse que entendia, né, que eles não têm o amor de Deus, eles não conheciam o amor de Deus, por isso não entendiam as escrituras, não entendiam que a palavra falava a respeito de Cristo. Versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Então é que Jesus disse que ele veio para testificar e revelar o Pai, porque ele vinha para fazer o que o Pai lhe mostrava. E não para, como Jesus falou, vir no nome dele e fazer o que ele queria, fazer a sua vontade. Porque as pessoas, muitos judeus queriam que ele fosse aquela pessoa que atendesse os interesses dele e os orgulhos desse povo, como sendo povo escolhidos, eles acreditavam que Jesus faria o povo deles prosperar e o restante dos povos pereceria. Porém, não era essa a vontade de Deus. Deus disse a Abraão que ele abençoaria todas as famílias da terra através da família de Abraão. O povo de Israel foi escolhido para que todos os outros povos fossem abençoados, mas eles não entendiam isso. Da mesma forma como eles acreditavam que o povo Jesus viria para restaurar a glória de Israel, fazendo isso, né, que o povo dele prosperasse sobre os outros, e Roma, que dominava grande parte do mundo naquela época, e inclusive Israel, que para ele Jesus seria aquele que os livraria do domínio romano. Mas como Jesus disse no versículo 44, como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Ou seja, como vocês podem crer se vocês se preocupam com as coisas terrenas? Vocês querem que o filho faça as suas vontades e não a do pai. Como eu tinha falado, do povo escolhido, em relação a Roma também. No versículo 45, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai.
Por que Jesus não acusaria eles perante o Pai? Porque Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar, para trazer a graça sobre o povo, a graça e a verdade. Então, por isso que fala que não veio para acusar. Mas quem acusa é Moisés, ou seja, a lei que acusa, em quem tendes firmado a vossa confiança. Versículo 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então aqui Jesus critica dizendo que, na verdade, eles não criam na palavra, porque eles diziam que criam, porém Moisés escreveu a respeito de Cristo, mas eles não aceitavam a Cristo. Se porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Seria impossível crer em Cristo se anteriormente eles não criam na palavra que dizia a respeito de Cristo. Se eles não criam em Deus, como que eles iriam crer em Cristo, no Filho de Deus? Então é isso, pessoal. Essa parte foi um pouco demorada, mas é isso. Qualquer coisa, manda pergunta que eu respondo. É isso aí, tamo junto e próximo vídeo, capítulo 6.